Mais uma live nossa, Entre Telas. Vamos discutir o tema da semana passada de forma mais aprofundada. Vamos falar de imposto de renda e da impossibilidade da gente tributar a filantropia. Esse é um assunto quente, é um assunto que no Brasil a gente precisa dar muita atenção. Como eu estava conversando com você na vez passada, a gente abordou o ITCMD e viu que, inclusive, já foram tomadas algumas medidas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos falar de imposto de renda, isso que tanto nos deixa embaraçados, né? O Brasil tem uma legislação de imposto de renda que é completamente restritiva a doações. Ela desencoraja o espírito da generosidade e acaba tributando, principalmente nesse momento de pandemia, iniciativas que são feitas, inclusive, para gerar renda, preservar emprego e deixar todo mundo numa boa nesse momento tão duro para todos nós, com tantas mortes. E aí, Hermano, o que a gente faz? Chico, muito bom estar aqui, voltar a falar sobre esse tema que é tão importante para o nosso país, especialmente nesse momento difícil. Eu acho que a abordagem dessa matéria, sob a perspectiva do imposto de renda, é muito importante, por duas razões. Primeiro, porque grandes doadores brasileiros são justamente as empresas, a chamada filantropia empresarial. E segundo, porque, apesar do imposto de doações estadual ser de grande relevância, ele tem alíquotas que vão normalmente de 4% a 8%, dependendo dos estados, se não houver a doação, o imposto de renda, ao não se tratar a despesa como uma despesa dedutível, na prática isso significa uma tributação de 34%. Então, acho que daí já demonstra a grande relevância do assunto e o grande potencial que essas deduções têm para incentivar doações em valores ainda maiores. Não, e já se noticiou, inclusive, Hermano, que no Brasil se doou mais de 5 bilhões nesse momento aqui. 5 bilhões é muito dinheiro. E o jornal tem mostrado os nomes dos doadores. Espero que isso vire uma prática, uma política que encoraje outras pessoas, em função dessa transparência, a fazer gestos parecidos. Não te parece que é uma mudança de comportamento? Eu acho que sim, Chico. Eu acho que no meio de tanta notícia triste, tanta notícia ruim, pelo menos é um alento, né? A gente vê a solidariedade do povo brasileiro, das empresas brasileiras, nesse momento difícil, e essa mudança, que eu acho que sim, é uma mudança de paradigma, né, da própria forma da mídia tratar as doações com visibilidade que elas merecem, tomara que tenha vindo para ficar. A gente, na verdade, quando a gente fala em dedução de despesas com doações, a gente, justamente pela falta de uma resposta única na legislação, a gente acaba tendo alguns caminhos diferentes que podem variar em função da situação da empresa específica e doação que ela queira fazer. Por quê? Existe um dispositivo na legislação, que é um dispositivo genérico, né, dizendo que, em princípio, doações seriam vedadas, e a gente interpreta esse dispositivo muito restritivamente, na nossa visão, mas tem uma exceção ali dizendo que são dedutíveis doações até o limite de 2% do lucro operacional bruto para entidades sem fins lucrativos, tendo determinados requisitos. Bom, evidentemente esse dispositivo é muito bom para quem cai naquela regra, né? Nesse caso muito especial. Agora, estariam fora, por exemplo, como a gente discute, uma doação que seja feita para o estado de São Paulo, para o estado de Minas Gerais, para o estado do Ceará, por exemplo, porque não é uma entidade sem fins lucrativos, é uma pessoa de direito público. E aí a gente tem que começar a pensar quais são os outros caminhos. E eu acho que há outros caminhos para isso. Primeiro, a gente tem uma regra geral de dedutibilidade no Brasil que diz que são dedutíveis despesas necessárias à manutenção da fonte de produção. O que são despesas necessárias à manutenção da fonte de produção? Será que nesse momento em que a gente vive de tanta angústia, de tanta comoção social, mas que também produz impactos econômicos muitíssimo graves, não só para a sociedade como um todo, mas para as empresas em particular, será que não faz parte não é um interesse mais do que legítimo de empresas realizarem doações que, em última análise, tem uma finalidade de salvar a própria economia? Eu acho que sim. Eu acho que é um argumento muito forte para ser trabalhado nessa direção, especialmente no momento atual. O que torna as despesas necessárias.
Quer dizer, o seu raciocínio faz todo sentido, irmão. Ele transforma ou converte essas despesas em razão até do momento com despesas necessárias. Ninguém tem dúvida que salvar empregos é preservar a continuidade da companhia. Isso é necessário, sim, senhor. Exatamente. A gente não quer ter um discurso frio aqui, muito pelo contrário, mas ao se salvar vidas, você está ajudando o desenvolvimento econômico do próprio mercado. É claro que as vidas vêm primeiro, mas junto com as vidas vem a manutenção do país, na verdade, com sua situação econômica que tem que estar sadia, igualmente. O terceiro caminho que a gente discute bastante também, e que esse sim conta já com um suporte, um conforto maior por parte da jurisprudência, é se eu tratar essas doações, em muitos casos, é claro que cada caso é um caso, mas em muitas situações, na nossa visão, claramente é o que se verifica, essas doações, sem prejuízo de todos os elogios e homenagens que merecem essas ótimas ações que estão sendo praticadas pelo nosso empresariado, por grande parte dele, mas, sem dúvida nenhuma, essas doações também se revertem de uma forma positiva para a imagem da companhia. Porque hoje, mais importante que dizer que sua companhia produz uma boa mercadoria, ou tão importante quanto, é mostrar como ela está alinhada com as preocupações de solidariedade que estão na cabeça de todo o povo brasileiro. Sim, então, eu até diria para você que isso faz parte até de um compliance, de uma governança interna desta companhia, de ter este tipo de valor, esse tipo de atitude, o que significa que ela está atuando como se estivesse numa ação de marketing ou patrocinando um grande evento, ou fazendo alguma coisa que é generoso, mas, ao mesmo tempo, reforça a sua imagem e os seus valores. É isso? Esse é o seu ponto, né? Exatamente, Chico. E eu acho que a gente pode ir até além. A solidariedade se expandiu não só entre a sociedade civil de forma geral, mas no meio empresarial também, a tal ponto que hoje a gente vê até o inverso, que eu chamaria aqui de um constrangimento positivo. Diversas entidades têm produzido listas e relações de empresas que fazem o bem, dando o tamanho das doações que estão sendo realizadas e os momentos e para quem, de modo que, se todos os meus concorrentes entraram nessa corrente do bem, realizando doações vultuosas e dando visibilidade a essas boas ações, olha, talvez eu simplesmente não possa ficar fora disso. Então, isso só reforça o caráter que deve ser, o melhor sentido da palavra, de marketing também para essas iniciativas. Mas, evidentemente, cautelas têm que ser tomadas ou deveriam ser tomadas para reforçar esses elementos. Mas eu acho que isso é plenamente possível e deveria ser interpretado dessa forma. Hermano, aqui vale um artigo nosso de novo. Do mesmo jeito que a gente conseguiu influenciar positivamente o governo do Estado do Rio de Janeiro, a gente pode fazer esse tipo de artigo e fazer uma reflexão para a Receita Federal num momento difícil que talvez possa ser uma mudança de cultura. Topa escrever? Acho que sim, Chico. Vamos em frente, porque eu acho que essa mensagem tem que ser transmitida adiante para essa discussão ganhar ainda mais espaço, porque ela é fundamental. Bom, até o próximo Entre Telas. Hermano, obrigado. Vamos bater um papo na semana que vem sobre um outro assunto que vamos continuar essa nossa discussão sobre a questão tributária e as formas de conseguir criar na tributação um incentivo ao desenvolvimento do Brasil. Hermano, um abraço grande. Obrigado, Chico. Obrigado a todos os amigos do BMA. Até a próxima. Fique bem e com saúde.